Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Pessoal, aproveitem aí para tirar as dúvidas que vocês tiverem aí sobre a lei que regulamenta a estética. Boa noite, Renata. Daniele, Maurien. Boa noite, professor. Boa noite, Camila. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer estar com vocês da Ópticos. Prazer o nosso. Muito bom recebê-lo, viu? Estamos muito felizes com o seu convite. Esperar o Agradecemos. pessoal entrar, aí a gente já dá início. Enquanto isso, o pessoal que está aí já online com a gente, se vocês quiserem enviar perguntas sobre aí a nossa live, né, sobre a lei que regulamenta a profissão esteticista, aproveitem que o professor Francisco é uma das maiores referências hoje no assunto. Então, aproveitem ele aí. Bom, o intuito da live, né, pessoal, é realmente orientar os profissionais. A lei que regulamenta a nossa profissão, ela é de 2018, mas a gente nota que muitos profissionais ainda têm muitas dúvidas, né? E no que se diz respeito aí à nossa atuação, à nossa área de atuação, o que pode, o que não pode, até onde podemos, quais os procedimentos podemos realizar dentro da lei. E a ideia é que hoje vocês tirem essas dúvidas. Quanto mais informações, pessoal, vocês tiverem, entendimento sobre a lei que regulamenta a nossa profissão, melhor para todos nós. Quando todo mundo trabalha dentro da lei, a gente consegue mais direitos, né? A gente tem, infelizmente, né, professor, algumas vezes a gente é menosprezado aí por algumas categorias. Mas é porque a gente acaba Verdade. desconhecendo os nossos direitos e deveres também. Então, hoje vamos aproveitar aí para ter um pouco desse conhecimento tão grande que o professor Francisco tem para compartilhar com a gente. A Renata está falando aqui que está ansiosa, que ela vai começar a pós dela com o professor Francisco. Isso aí, Renata. Um grande passo. Muito bom, bem-vinda, Renan. Professor, se o senhor puder se apresentar para quem ainda não o conhece, eu agradeço. Bom, na realidade, eu, você me conhece, né, um pouco. Eu conheço. Ah, eu não sou afeito a essa coisa de títulos, de colocar pessoas no pedestal, em função daquilo que elas estudaram. Claro que você sabe também, eu tenho diversos títulos, mas eu acredito que o essencial é aquilo que a gente faz enquanto ser humano dentro de uma ou mais profissões ou atuações profissionais, tá? Então, eu sou exatamente o como e o que você me conheceu. Professor Francisco Vitarelli, neste momento sou diretor do polo aqui da Brás Cubas Cruzeiro do Sul e, claro, diretor do nosso Instituto Educacional Wilson Vanderlei, o famoso IEWW,
Tive a oportunidade de me especializar em algumas áreas, mas eu foquei minha vida acadêmica, em especial na área de educação, gestão e na área da saúde, em especial estética. Tá? Eu acho que é suficiente. O resto são as outras coisas, melhor dizendo, são coisas que nós fizemos para o nosso bem-estar, para que estivéssemos preparados para atender e melhorar um pouquinho, pelo menos, a vida de cada ser humano. Com certeza. Pessoal, o Instituto é um instituto que realmente acolheu os esteticistas e nos trata de forma muito respeitosa e com muita confiança. Eu sou aluna do Polo de Santo André também, posso dizer que os professores, incluindo o professor Francisco, nós temos todo o respaldo dentro da instituição por parte deles, viu? Uma instituição muito responsável. Vamos lá. Por onde começamos, professor? Bom, falar da legislação do esteticista, falar da Lei 13.643, demanda uma série de coisas. Não dá para falar dela sem falar de educação. A situação educacional brasileira neste momento, em todos os níveis, assim como não dá para deixar de lado a Constituição Federal, principalmente o artigo 5º, incisos 2 e 13. Então, assim, antes de começar a falar efetivamente, eu gostaria de posicionar algumas coisas para que as pessoas percebam alguns detalhes que muitas vezes passam batidos. Primeira coisa é que exatamente esse ano a estética no Brasil está completando 70 anos, porque ela começou, na realidade, com a vinda da Ana Marie Klotz, com a sua família, esposo e 3 filhos, há exatos 70 anos atrás, em 1951, da França para cá. Chegando aqui, no Rio de Janeiro, ela começou a ministrar alguns cursos a partir daquilo que ela fazia e tinha aprendido na França. Tá? Então, aqui no Brasil, ela é relativamente nova. Embora saibamos que ela, em nível mundial, volta aí 4 ou 5 mil anos atrás com os egípcios, etc., né? Dentre outros povos. Segunda coisa importante saber que o primeiro curso superior de estética e cosmética, na realidade não era nem estética e cosmética, era estética e cosmetologia, depois que o MEC definiu o curso de graduação como estética e cosmética. Foi criado em 2001, há 20 anos atrás, pela Anhembi Morumbi. E outra coisa interessante e importante nós sabermos é que em 2013 a estética foi reconhecida pelo MEC e outros 4 ministérios como área da saúde. Então, por favor, não esqueçam disso. Estética é área da saúde. Muita gente confunde com a data que foi comemorada ontem. Eu vi várias postagens. Parabéns, esteticistas, etc. E, na realidade, ontem não foi o dia do esteticista. Ontem foi o Dia Nacional do Profissional da Beleza, que envolve o esteticista também, dentre vários outros, como manicures, cabeleireiros, etc, etc, etc. Eu não vou citar todos aqui. Tá? O Dia do Esteticista, bem entendido, no estado de São Paulo, 20 de novembro. Foi instituído apenas no estado de São Paulo por uma lei estadual promulgada no governo Alckmin. Bom, vou falar primeiro da educação. A educação brasileira, ela está basicamente definida da seguinte maneira.
ensino fundamental, ensino médio e superior. Claro que antes nós temos a famosa educação infantil, que antigamente todo mundo conhecia como pré-escola, certo? Uhum. Bom, como nos níveis regulares, eu quero me reportar basicamente ao ensino médio. No caso, o nível médio, que é o curso técnico de nível médio, que esse está amparado, aportado pela nossa legislação, assim como o ensino superior. Agora, o ensino superior, ele é dividido em 3 níveis. A graduação, que também é dividida em 3 níveis, e todo mundo faz uma confusão daquelas. Os níveis de graduação são bacharelado, licenciatura e cursos tecnológicos. Aí um monte de gente fala assim, professor Francisco, eu tenho um curso técnico, eu posso fazer a pós-graduação ou uma pós-graduação? Não, não pode. Ah, mas acontece que a faculdade me falou, bom, então você não fez o curso técnico. Você fez uma faculdade, uma graduação de nível tecnológico. É apenas uma nomenclatura. É uma graduação comum. É um bacharelado e uma licenciatura. Certo? Então, isso é muito importante entender. Graduação tecnológica é uma coisa, curso técnico é outra. Curso técnico é aquele curso de nível médio. Ok? A nossa legislação, entrando agora especificamente nela, a 13.643, ela define uma série de coisas. Em especial, ela define, já assim, de cara, eu até estava procurando aqui para ler ipsis literis. No artigo 1º, no parágrafo único dele, antes dele tem o preâmbulo, que diz que essa lei define o técnico em estética e cosmética e o graduado em estética e cosmética como sendo aqueles que estão dentro dessa lei. Os demais estão fora. Claro que há uma ressalva em relação aos profissionalizantes, mas eu vou falar dela daqui a pouco, tá? Então, a primeira ressalva que a lei faz, estou chamando de ressalva, mas é o parágrafo único. Ela deixa claro, eu vou ler. Esta lei não compreende atividades em estética médica, nos termos definidos no artigo 4º da Lei Federal 12.842, que é o ato médico. Aí muita gente, em função disso, entendendo de maneira inadequada, diz, tá vendo? Nós nunca fomos da área médica, da área da saúde, desculpa. Gente, por favor, entendam as coisas direito. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? O próprio Conselho Federal de Educação nunca abarcou, nunca aderiu à estética médica. Sempre deixou claro que não fazia parte dos procedimentos, daquilo que está abarcado, abrangido pelo Conselho Federal de Medicina. Mas voltando ao que nos interessa mais diretamente. Veja, o técnico em estética, que está abrangido pela nossa lei, amparado por ela, define o seguinte, a lei, curso técnico com concentração em estética oferecido por instituição regular de ensino no Brasil ou aqueles feitos no exterior, em qualquer outro país, e que tenham sido convalidados aqui no Brasil. Certo? Aí tem toda uma legislação para isso. Então, veja bem, técnico
é aquele que fez um curso técnico de nível médio regular, numa instituição de ensino regular no Brasil, em Uhum. qualquer estado. Ok? Bom, parágrafo único. O profissional que possua prévia formação técnica em estética ou que comprove o exercício da profissão há pelo menos 3 anos, contados da data da entrada em vigor desta lei, ou seja, 2015 para cá, estão amparados para continuar trabalhando. Não são técnicos. Aí muita gente já deve ter ficado brava comigo. Isso acontece com muita frequência em palestras que eu faço por aí. Tem hora que parece que o pessoal quer subir e me esganar, mas é por puro desconhecimento da legislação. Então eu quero colocar aqui o seguinte: o meu intuito, deixei claro para a Camila quando ela me convidou e eu aceitei de pronto, é esclarecer e, principalmente, mostrar a realidade concreta para que você possa atuar de maneira adequada e, se você não estiver adequado, que você procure um caminho. Eu vou indicar alguns caminhos aqui hoje, para que você se adeque a esta legislação, ou seja, para que você fique regular. Então vamos lá. Eu sei que, se não todas, mas do que eu sei, a grande maioria, ou praticamente todas as empresas, não vendem para aqueles que não estão dentro da lei. Ou seja, esses que atuavam de 2015 até a promulgação da lei, certo? Anteriormente a 2015, melhor dizendo, e para os técnicos em estética e os graduados em estética. Parabéns para todas elas, aliás. É impossível fazer de maneira diferente. Por quê? Estaria vendendo para você de maneira irregular e a empresa estaria Sim. 100% irregular, fora do padrão. Isto poderia e com certeza traria um grande problema, correto? Correto. Então é importante que você entenda o seguinte: se você não tem um curso técnico ou uma graduação em estética e cosmética, seja esperto e muito rápido. Procure um curso técnico ou uma graduação e vá fazer, para que você esteja adequado. Eu tenho dito, e ninguém me tira isso da cabeça, mas não é que saiu aqui da minha careca, não. É em função do conhecimento que eu tenho da educação no Brasil, diversos e diversos cursos que passaram por situação parecida. A grande maioria dos técnicos foram, com o passar do tempo, deixados no segundo plano. Isto obrigatoriamente levou as pessoas a fazerem uma graduação. Então, a minha sugestão, se você já tem o ensino médio, faça, seja você técnico ou você que tem apenas cursos profissionalizantes, faça uma graduação antes que você comece a perceber que está sendo deixada num segundo plano. O que eu quero dizer com isso? Que você comece a perceber que os profissionais graduados e pós-graduados estão sendo procurados e você não. Gente, eu espero que eu esteja errado, mas honestamente, pelos 46 anos de experiência que eu tenho em educação no Brasil, eu não vejo de forma diferente. Isso fatalmente vai acontecer. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois. Mas vai acabar acontecendo. Agora, se você não tem nem o técnico, por favor, amanhã, não é a hora que der, não. Amanhã, no primeiro horário,
procure uma escola e se matricule num curso técnico ou superior. Eu já dei a dica. Se você tiver condição, ou seja, se já tiver feito ensino médio, faça uma graduação, uma faculdade, tá? É o mais adequado para você. Claro que eu vou deixar meu número no final, fico à disposição para esclarecer individualmente, ajudá-los, orientá-los e orientá-las sem nenhum problema. Mas aqui uma dica rápida é essa. Eu voltarei a isso ainda hoje, tá? Mas eu estou fazendo uma exposição preliminar para nós entendermos o todo. Bom, ensino superior, graduação. Veja, muita, mas muita gente me procura. Centenas, milhares. E se coloca assim. Eu fiz um curso tecnológico. Eu não posso fazer uma pós-graduação. Quem disse isso para você? Sabe qual é a premissa dessa colocação? É muito simples. Desculpa colocar aqui, eu assim estou rezando para que o quanto antes nós cheguemos a um ponto de não precisar citar mais isso. Mas essa colocação, infelizmente, ela precisa ser colocada dessa maneira. Por quê? Porque durante décadas e décadas e décadas, os esteticistas se colocaram numa situação de pires na mão, pedindo esmola, pedindo pelo amor de Deus, certo? Ou, como você já me viu falando em sala de aula, Camila, na graduação, o esteticista virava tapete para todos os outros profissionais passarem por cima, belos e formosos e sorridentes, né? Exatamente. Essa era acabou, pelo amor de Deus, acabou definitivamente. Então, quando colocam essa questão da graduação, essa pergunta em relação à pós-graduação, é porque as pessoas entendem assim: se eu faço um bacharelado em estética e cosmética, o meu curso é muito melhor, é muito mais abrangente, é muito mais reconhecido, tem um reconhecimento especial da legislação. Mentira! Não existe isso, tá? A nossa legislação, no seu artigo 4º, depois, por favor, entra lá, 13.643, e leia lá no artigo 4º. Ela não diferencia. Ela fala de graduação. Ela não fala de graduação tecnológica ser menor do que o bacharelado em estética e cosmética. Ela coloca que quem tem plenos direitos na estética e pode fazer tudo, absolutamente tudo que é da área estética, é o profissional que tenha uma graduação em estética e cosmética. Não fala bacharelado, assim como não fala tecnológico. Ok? Sim. Então, são absolutamente idênticos. Certo. Da mesma maneira, pessoas que fizeram um curso superior em qualquer outro país lá fora, tendo a convalidação desse curso aqui no Brasil, essa pessoa tem plenos direitos de maneira absolutamente idêntica. Ok? Certo. Bom, diante disso, o que acontece? Somos área da estética. Você já entrou lá nos RDCs da Anvisa e leu algum dia? Não precisa responder, eu sei que não. Mas, por favor, amanhã eu estou passando uma lição de casa. Mania de professor. Né? Tá. Aliás, 2. Se possível, a primeira, hoje ainda, terminando essa live, vai lá no Google e joga
Lei Federal 13.643. E leia. É uma lei curta. Entenda. Se tiver dúvida, eu fico à disposição para te ajudar a entender. Tá? E amanhã você vai entrar na Anvisa e vai ler os RDCs e tudo que tem lá, em especial referente à estética. Mas eu vou adiantar uma coisa aqui. Em relação a equipamentos e outras coisas mais, que eu vou citar tudo aqui, é muito clara a legislação. Ela não diferencia, por exemplo, equipamento para a área X, para os médicos, para os enfermeiros, para os odontólogos, para os esteticistas, etc. Ela coloca lá o quê? Equipamentos para a área da saúde, correto? Somos a área da saúde. Portanto, conclusão óbvia. Agora, isso não significa que você pode usar absolutamente todos os equipamentos em todos os níveis. Vários desses equipamentos têm diferenciação de níveis. Alguns nós podemos usar até o nível X, outro até o nível Y. Pelo amor de Deus, não entenda que eu estou falando aqui de microagulhamento. Aquela conversa fiada, o esteticista só pode até 0,5, 0,75, etc. Balela, não existe isso. Eu vou te dar uma dica. Aprenda, pelo amor de Deus, aprenda a questionar. Aprenda a dizer assim, por favor, qual que é a lei que embasa isso? Por exemplo, esteticista não pode fazer, falava antigamente, não pode usar além de 0,5 no microagulhamento. Né? A maioria dos esteticistas nunca perguntou, mas que lei que diz isso? Onde está escrito isso? Ninguém então, pesquisa, aprenda. Né? Oi? As pessoas não pesquisam, só ouvem e não procuram saber, né? Infelizmente... Não pesquisa, não questiona. Não questiona nada. Isso. E aí, óbvio que os diversos segmentos da área da saúde têm os seus interesses. Vocês estão vendo hoje. Não tem nenhuma área da área da saúde que é tão cobiçada quanto a nossa. Todo mundo quer estética hoje. Todo mundo quer ser esteticista. E procura os mais variados argumentos, muitos deles esdrúxulos, totalmente fajutos, para justificar fazer procedimentos estéticos. E ainda pior, dizem que nós esteticistas é que estamos trabalhando de maneira adequada. Ora, você não consegue se perguntar pelo menos o seguinte, mas espera um pouco. Se o procedimento é estético, não importa qual seja ele, e eu sou esteticista graduada, tenho pleno direito em relação à estética, como que eu não posso? E o outro que é de outra área pode? Você não acha que tem alguma coisa errada? Nunca se perguntou em relação a isso? Exatamente. É muito estranho. Sim. Me desculpem, vocês precisam ligar as antenas, estar atentas. Olha, tem uma pessoa aqui dizendo que no bacharel que ela fez, os professores não queriam ensinar nem microagulhamento, nem o Carbox, e ela fez o TCC em microagulhamento. Isso aí. Parabéns. Feito, ótimo. Isso mesmo. Nós podemos, dentro da lei e com muita responsabilidade, nós temos muitos direitos. Não é, professor? Que muitas vezes a gente... Na realidade, o esteticista não conhece nem, acho que 0,1% daquilo que é atribuição e competência dele a partir da Lei 13.843. Correto? Sim. E antes que me culpem novamente, eu digo assim, porque você só defende o esteticista. Não, não defendo só o esteticista. Eu estou falando aqui de uma lei de esteticista. Nós temos aqui na nossa universidade biomedicina,
e vários outros cursos da área da saúde. Não vou citar todos aqui, tá? Para cada grupo de profissionais ou de alunos, eu falo daquilo que é competência dele, legislação dele, enfim, correto? Por isso que eu coloco com tanta ênfase a questão da estética. Mas vamos lá, eu vou citar apenas alguns direitos que você tem, que tenho certeza que não sabia. Por exemplo, solicitar quando julgar necessário, eu estou lendo a lei exatamente como ela está, tá? Certo. Julgar necessário, solicitar quando julgar necessário, parecer de outro profissional que complemente a avaliação estética. Que outro profissional é esse? Qualquer outro profissional da área da saúde. E cita claramente dois, que tem muito a ver conosco. Os médicos e os fisioterapeutas. Aí a maioria volta naquela história do coitadinho, né? Mas como que eu vou solicitar para um médico? Solicitando, ora. Inciso 2 do quarto parágrafo da nossa lei. Quando você ler, você vai ver lá. E assim, é lei. Lei é para ser cumprida. Não existe meio termo. Cumpre, ponto final. Não tem questionamento. Ela abrange todo cidadão brasileiro. Ou observar a prescrição médica ou fisioterápica apresentada pelo cliente ou solicitar após exame da situação, avaliação médica ou fisioterápica. Percebe? O médico, o fisioterapeuta, coloca alguma situação numa receita para ou um encaminhamento para a cliente. Ela te procura. Houve alguma dúvida, houve alguma questão, aquilo que acontece conosco com muita frequência. Você descobre um detalhe que, por não ser esteticista, eles não tinham percebido. A lei diz que você solicita novamente para ele. Certo? Certo. A maioria não sabe disso. E quando a gente fala, acha-se muito estranho. Poxa, mas como que eu vou solicitar para fulano? Simples, solicitando. Se ele se recusar, esfrega o artigo 3º na cara dele, do 4º parágrafo. Está aqui esse que eu acabei de ler. Vou pegar mais um ou dois, só para a gente ter clareza. Até para justificar também aquela questão, e aqui é um ponto polêmico que vocês não fazem ideia. Aquela questão que eu falei agora há pouco sobre o técnico, que se você puder, não faça técnico, faça graduação. Olha, o artigo 6º diz o seguinte: compete ao esteticista cosmetólogo. Esteticista cosmetólogo, a nossa lei diz que é aquele que fez uma graduação em estética e cosmética, não é o técnico, tá? Então, compete o quê? A responsabilidade técnica pelos centros de estética, que executam e aplicam recursos estéticos. Nossa! Mas eu sempre achei que era o biomédico que era o responsável técnico pelo centro de estética. Que beleza, que engraçado, né? Tem quase 3 anos essa lei, dia 3 de abril agora fará 3 anos, e você tem no seu espaço de estética um profissional que a lei não abrange. Ou seja, ele está irregular. Ah, Francisco, mas acontece que o Conselho de Biomedicina autoriza. Sim, autoriza, eu sei. Eu conheço, inclusive, pessoas do Conselho de Biomedicina. Conheço bastante, são muito próximas de mim. No entanto, a lei é superior ao Conselho. Então, nenhuma norma de Conselho
pode ir contra uma lei. Então, o responsável técnico é o esteticista cosmetólogo, responsável pelos espaços de estética. Nossa! Então eu tenho graduação em estética e cosmética, eu não preciso contratar um responsável técnico, eu mesmo serei a minha responsável técnica? Que bom, que bênção que você Sim. entendeu. Ótimo. Só vou ler um recadinho aqui, ó, da professora Silvana Simão. Ela escreveu assim, ó, esteticista, além de conhecer a nossa Grande lei, amigo, Silvana. também precisa sair da zona de conforto e estudar, elevar o conhecimento. Vamos estudar. Estuda que a vida muda. Isso mesmo, professora. Exatamente, Simone. Muito bom. Quem Bom, mais? vamos lá. É, Enquanto você vai vendo, eu vou passar mais um item que a maioria não sabe. perguntaram aqui, professor, se o técnico em estética pode abrir uma clínica ou um espaço. Pode contratar um estagiário. Ele pode abrir, assim como qualquer cidadão brasileiro pode abrir. Mas é por isso que eu cito que deve fazer a graduação em estética, dentre outros fatores, porque terá que contratar um esteticista cosmetólogo como responsável técnico pelo seu espaço, Sim, certo? É o que a lei deixa claro. tá. Ah, então quer dizer que se um médico tem um espaço de estética, ele precisará ter um responsável técnico formado, graduado em estética e cosmética? Sim. Nossa, tem certeza? Ué, a lei não faz ressalva nenhuma. É a única lei que fala de responsabilidade técnica em centros de estética é essa aqui. Ou você conhece outra? Eu não conheço, certo? E ninguém que eu conheço da área de estética, que conhece bastante da estética, conhece outra lei. E ela não fazendo ressalva nenhuma significa que, óbvio, qualquer espaço de estética precisa ter um responsável técnico que seja graduado em estética e cosmética. Bom, outra coisa muito importante, e aí o bicho vai pegar, e feio. Estou ali de olho no relógio. Aham. A direção, a coordenação e a supervisão e o ensino de disciplinas relativas a cursos que compreendam estudos com concentração em estética e cosmetologia. Claro, observada a legislação docente, que é em especial aquilo que vem do MEC. Né? Então, veja bem, quantas de vocês tiveram aula na sua graduação e no seu curso técnico com profissionais que eram de outras áreas da saúde e não eram esteticistas graduadas? A lei aqui deixa clara. Artigo 6º, inciso 2º. Direção, coordenação, supervisão e ensino cabe a nós, esteticistas cosmetólogos, ou seja, aqueles graduados em estética e cosmética. Então, o que você está fazendo, eu te pergunto, e que não está indo nas escolas e colocando lá o seu currículo e dizendo assim para o diretor da escola: olha, você não tem obrigação nenhuma, mas eu tenho de passar para você que existe uma lei, está aqui, 13.643, que diz exatamente isso aqui. Estou te apresentando o meu currículo. Eu sou esteticista cosmetóloga. Percebe? Então deixa de chorar, para de ficar reclamando que teve aula com A, com B, que não era, que falou que você não podia isso, não podia aquilo. Falou porque era de outra área. E não foi por má fé, não, gente. É por desconhecimento da nossa legislação, da nossa situação especial, certo? As pessoas acabam se baseando na lei e nas normas dos conselhos dela, que não tem nada a ver conosco. Exemplo,
Eu cansei de ver esteticista chegando para mim e falando assim, poxa, eu fui lá e me filiei toda contente ao Conselho de Biomedicina. Falei com o peito cheio que eu me filiei lá. Fez papel de trouxa. E aí vem reclamar. Certo? Poxa, eles só me cobram mensalidade, a anuidade, eu só pago. Mas eu não tenho direito a votar, não tenho direito a nada. Não me defendem em absolutamente nada. É claro, o que você está esperando? Eles estão certíssimos em não defender você. Afinal de contas, eles são conselho de biomedicina. Vão defender o biomédico. Parabéns para ele. Azar o seu. Seja esperto, seja inteligente. Lute, busque aquilo que é seu. Sim. Professor, tá chegando bastante pergunta aqui, ó. Vamos lá. Só pegando ainda um espacinho sobre o assunto, né, que a gente falou lá no início, dos profissionais que estão aí, que têm cursos livres de 2015 para frente, eles não se enquadram nem como técnico. E aí, a nossa maior dificuldade, acredito que de outras empresas também, esses profissionais, eles querem atuar na área, estão atuando, inclusive querem fazer compras de produtos de uso profissional. Nós temos essa responsabilidade, essa preocupação de não vender, né, para esses profissionais, porque eles não estão enquadrados dentro da lei, correto? E isso gera um pouco de polêmica, né, entre aí o cliente, né, no caso o profissional, e a empresa. Pessoal, entendam que isso não é uma vontade da empresa de vender, né? Isso nós fazemos por total segurança, tanto de todos os profissionais esteticistas e do cliente final, dos pacientes. Porque se isso, um exemplo, nós temos um peeling, né? Se isso chega num profissional que ele não está capacitado, não é habilitado, nós temos responsabilidade com esse paciente que vai receber essa aplicação, né? Então, por isso que não é feita a venda. Correto, professor? Exatamente, é isso mesmo. Desculpa, pode falar. Só complementando, muitas pessoas que estão enquadradas naqueles 3 anos, 2015 até a promulgação da lei em 2018, dizem assim, mas a lei coloca que eu sou esteticista. Não, não coloca. Na realidade, o que a lei define, só para ficar um pouquinho mais claro, vou usar um termo mais vulgar, tá? Uma espécie de salvo-conduto para que você possa continuar atuando, para você pura e simplesmente não perder tudo. Mas é o que a minha amiga professora Simão falou agora há pouco, né? E eu também já coloquei, estou insistindo e batendo na mesma tecla. Procure amanhã um curso e se matricule. Não fique esperando, certo? Não é para atender isso, não. É para que você seja uma profissional qualificada, preparada, pronta para fazer qualquer procedimento. É muito comum as outras áreas nos acusarem de não sermos competentes. Na realidade, hoje eu não tenho tempo. Talvez num outro momento a gente possa até falar um pouco sobre isso. Mas se você pegar as habilidades e competências definidas pelo ENAD, que é o Exame Nacional de Cursos, que avalia os universitários de Estética e Cosmética, quando você pega lá o curso de Estética e Cosmética, tem todo o parâmetro, o padrão daquilo que o esteticista precisa conhecer para ser aprovado no ENAD. Caso contrário, não é aprovado e não cola grau na faculdade. Então, é piada quando acusam o esteticista de não ter conhecimento. Quem não teve a curiosidade, busque. Se não me manda uma mensagem no WhatsApp, Gustavo, coloca aí para mim, digita aí o meu WhatsApp, por favor. Eu mando para você um resumo,
Aí você vai ver as competências, que talvez você nem tenha sabido na época. Você prestou o ENAD, foi aprovado e nem soube exatamente as competências que o MEC exigiu de você. Então, quando te colocarem alguma coisa nessa linha, mostre as competências que o esteticista tem, o esteticista pleno, que é aquele graduado, que a lei chama de esteticista cruz-metal. Professora, a Cris está perguntando se a lei é válida para o Estado ou só o município de São Paulo. A lei é federal, Cris. Exatamente. A lei federal abrange todo cidadão brasileiro. Isso mesmo. Professor, a maioria das perguntas aqui é sobre procedimentos invasivos e intradérmicos. Tem uma pergunta aqui da Cecília, ela está perguntando se coordenação do curso de estética é exclusiva ao profissional esteticista. Eu estou fazendo de propósito. Ah! A lei deixa isso claro. Essa cara é de propósito. É de espanto mesmo. Sim. É só para vocês entenderem, não estou me referindo à pessoa que perguntou, por favor, tá? Todo o meu respeito à pergunta dela, até porque ela é extremamente importante. Mas assim, eu fiz questão de ler ipsis literis, exatamente para que você entenda que é. Por que você está perguntando isso? Eu tenho certeza. Qual o nome dela? Cecília Castro. Ok. Cecília, eu tenho certeza que você está perguntando isso porque na sua faculdade ou no seu curso técnico, você tinha lá um outro profissional como coordenador, como diretor do curso, enfim. Mas a legislação deixa claro, tá? Tem uma outra pergunta aqui da Paula. Somente com a graduação podemos lecionar? E para lecionar em faculdade precisa ter qual pós? Para lecionar na faculdade, o ideal é que você... O ideal não. O legal é que você tenha mestrado e, se possível, doutorado, tá? No Brasil, infelizmente, o número de mestres e doutores é muito pequeno. A gente que tem mestrado e doutorado faz parte de um grupo, assim, ínfimo no Brasil, o que é uma pena. Então, ó, convoco você a fazer mestrado e doutorado, por favor, tá? Então, o que acontece? A maioria das faculdades e universidades tem a porcentagem mínima que a lei exige de mestres e doutores, e os demais são especialistas, ou seja, fizeram uma pós-graduação lato sensu. Então, neste caso, indico para você alguns cursos, como, por exemplo, docência do ensino superior, ou outro voltado para essa área. No primeiro momento, se você quer dar aula de imediato, ou uma pós de outra área que não seja da educação, voltada exatamente para a estética, como a pós em procedimentos intradérmicos e subcutâneos, que o nosso instituto foi o primeiro e, por enquanto, é o único que tem ainda no Brasil, tá? E, principalmente, que atende o esteticista. E um monte de gente dizia antes, é ilegal, não está de acordo com a lei, etc, etc, etc. Enfrentamos isso até hoje, é tudo quanto é lado, tapa na cara toda hora, mas não tem problema, existe lei. E a gente vai sempre defender o esteticista em função dessa lei. Até vou dizer para você ter clareza e poder procurar. 13.643 em relação aos procedimentos intradérmicos. 13.643, que é a nossa lei. Ato médico, que é a lei 12.842. Os incisos que foram vetados do parágrafo 4º, certo? Eu posso explicar isso em um outro momento, talvez numa outra live, ou particularmente para cada um que quiser ou precisar. Tá? E a Constituição Federal. Certo. O 5º então, artigo.
né, resumindo, né, professor, nós podemos dentro da lei. Claro que tem que ter a posse, certo? Sim. Tem uma outra pessoa perguntando. Vamos fazer uma ressalva, só para o pessoal entender com clareza isso. Olha que interessante. Eu conheço pessoalmente esteticista técnica que trabalha em espaço de estética de médicos e que fazem procedimentos intradérmicos, subcutâneos. Não é o médico que faz. Técnico. Totalmente ilegal. Totalmente, 100% ilegal. Dentro de uma clínica, de um espaço de estética, melhor dizendo, de médicos. E a Percebe? pressurizada também, professor? Oi? A pressurizada. Intradermoterapia pressurizada. O técnico pode fazer ou não? Olha, há uma divergência em relação a isso, tá? Tem muita gente que faz, mas há um risco. Por quê? Não tem um embasamento 100% legal. Aliás, embasamento 100% legal não tem para absolutamente nada. Nós sabemos como funcionam as leis aqui no Brasil. Pode mudar de hoje para ontem, lá em Brasília. Mas eu diria assim, para ser responsável com a orientação, faça uma graduação e uma pós-graduação. Vocês viram que eu já insisti hoje várias vezes nisso, porque é importantíssimo você se qualificar. Tá. Sim, Matos, acho que eu já respondi a sua pergunta agora, né? Ela perguntou se para fazer secagem de vasinhos ela pode fazer só cursos livres ou precisa atuar com a pós. Então está respondido, tá? Com a Sim. pós-graduação, por favor. Deixa eu ver. Para quem é esteticista, qual mestrado podemos fazer? Pele lá. Qualquer mestrado que você queira. No Brasil, nós temos agora fiquei sabendo de um segundo mestrado na área com 10 vagas, certo? Uhum. Cada um deles. Então, assim, não existe no Brasil por enquanto. Tá. Mas mestrado é para a área de educação, para atuação na área de educação especial, superior. Então, faça um na área de educação. Me procure individualmente que eu oriento, te ajudo, se for o caso. O pessoal está perguntando se o senhor acha que o nosso conselho está longe de sair. Como é que eu vou responder isso? Tive 2 reuniões sobre isso, uma na sexta-feira passada, uma ontem, teria uma hoje que foi cancelada e ficou ainda para essa semana, não sei o dia. O seguinte, está bem adiantado. Embora, neste momento, existam alguns obstáculos do governo atual, não por conta dele, não por vontade dele, mas é assim, o governo atual não quer aquele modelo de conselho onde as pessoas tiram proveito para elas próprias, das mais variadas maneiras. Então, eles querem um modelo diferente de conselho, transparente e que realmente trabalhe em função da categoria, e não de meia dúzia de privilegiados que tiram todos os proveitos possíveis e imagináveis e os outros ficam chupando o dedo. Professor, o pessoal está pedindo a pós lá em Salvador e no Rio, hein? Pelo amor de Deus, estão abertas as matrículas para pós, tanto em Salvador como no Rio. Entra lá no nosso site, iew.com.br, clica na pós-graduação que você vai achar o polo de Salvador e do Rio, só clicar, se matricular na hora. Detalhe,
Os primeiros 30 matriculados têm 2 descontos muitíssimo especiais. Aí, pessoal, aproveita. A Paula está perguntando sobre a possibilidade do Botox e preenchimento com a pós. Essa possibilidade já existe, né, professor? Então, faz parte do programa. Entra lá no nosso site, entra na pós, em qualquer polo, você vai ver o programa da pós-graduação, inclui esses e vários outros procedimentos. Ó, estão pedindo pós em Sorocaba também. Temos em Campinas, do lado, temos em Araraquara, pertinho também. Santa Catarina, Rondônia, todo mundo querendo, hein, professor? Sim, nós temos aluno que vem de Rondônia, que vem do Amazonas para cá, por incrível que pareça. Olha que É verdade, todo mundo está pedindo. Nós temos em Brasília, que facilita para boa parte do pessoal desses estados. legal. Professor, infelizmente teremos que encerrar. Eu vou deixar, pessoal, na legenda da live, eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram, vou deixar o contato do professor. E fiquem à vontade para perguntar. Muito obrigada pela participação de todos vocês e muito obrigada por sua participação, professor. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui para nos dar esse aulão de conhecimento. Que isso, obrigado eu. Eu repito isso sempre e não poderia deixar de repetir aqui, embora a distância, na realidade, a gente aprende daqui muito mais do que ensina. Quando vocês se especializarem na área de educação, vocês vão entender claramente isso que eu estou falando neste momento, tá? Eu quero dar só mais um recadinho. Aqueles que não fizeram ainda a graduação em Estética e Cosmética, se quiserem fazer conosco aqui em Santo André, nós temos tanto EAD, você só vem uma vez no semestre, ou semipresencial, que aí você tem aula prática uma vez por semana, tá? Só nos procurar. Muito obrigado, Camila. Ópicos, em especial, boa sorte para vocês. Muito obrigada, a gente que agradece, viu? Muito gratificante recebê-lo. O pessoal está elogiando muito o senhor aqui, pessoal. O professor é fantástico. Conheço-o pessoalmente, sei o tamanho do compromisso e do acolhimento que ele tem com nós profissionais da estética. Muito obrigada em meu nome da Ópicos, mais uma vez, e conte conosco também, viu? Grato a vocês. Beijos a todos. Obrigada, viu? Tchau. Tchau.